Então, voltando, Romanos 11, de 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse texto aqui de Paulo, ele é a culminância, ele é o fechamento de todo o argumento que ele traz nos capítulos 9, 10 e 11, falando sobre Israel, falando sobre a nação de Israel, que era a nação dele. Paulo era judeu, era da tribo de Benjamim, foi criado dentro da cultura judaica, era um cara muito experiente na palavra e até foi perseguidor da igreja, achando que estava fazendo um serviço para Deus. E o Senhor o encontrou no caminho, o confrontou. Jesus se revelou pessoalmente para Saulo, na época o nome dele era Saulo, e ele se quebrantou, ele se converteu, ele teve esse encontro e reconheceu que Jesus era o Messias, o Salvador, e passou a ser pregador do Evangelho. E ao longo da caminhada ele pregava primeiro sempre em cada cidade aos judeus, mas muitos resistiam e por fim Deus indicou, chamou Paulo para ir aos gentios. Quem são os gentios? Aqueles outros povos que não faziam parte da aliança de Deus com Israel, eram as nações, que na Bíblia, no Velho Testamento, são chamados os gentios. E os gentios não tinham uma salvação, não tinham uma aliança com Deus, como os judeus tinham. E o que aconteceu? Os judeus se converteram, mas depois foram se endurecendo, e ao longo das décadas do primeiro século, o número de gentios convertidos foi se tornando bem maior do que o número de judeus convertidos. E Deus falou para Paulo: vai para os gentios, e ele se tornou o apóstolo dos gentios e pregou por todo o Oriente Médio. Ele aqui está escrevendo aos romanos, igreja de gentios, cristãos, e ele conta sobre essa situação de Israel e os gentios. Porque Deus, o plano de Deus era salvar toda a humanidade, e Deus prometeu para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Jesus veio, ele era o Salvador, ele era o Messias, o Cristo. E os judeus esperavam um Messias glorioso, sentado num cavalo branco, liderando um exército, vencendo o domínio de Roma,
para instalar um reino em Jerusalém. E não foi bem assim. Ele nasceu em Belém, cidade de Davi. A mãe dele, Maria, era uma descendente de Davi. José, o pai adotivo, né? E Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. José também era da descendência de Davi. E eles foram a Belém para fazer o censo, se inscrever, e ali Jesus nasceu. Nasceu pobre, nasceu e não tinha naquele momento, a cidade estava cheia, não tinha lugar para eles na estalagem. Ele foi numa estrebaria, num lugar simples. E os judeus não o viram como Messias, mas ele curou cego, curou aleijado, ressuscitou mortos, pregou o evangelho aos pobres, trouxe a esperança, a palavra de Deus, libertou as pessoas do jugo do mal. E ele morreu, foi rejeitado pelos judeus, morreu na cruz, ressuscitou. E ali na cruz ele se fez expiação, ele pagou o preço dos nossos pecados. E se tornou a salvação para todo aquele que crê. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você confessa com a sua boca, se você crê no seu coração, você é salvo. E nessa doxologia, nesse cântico de adoração, Paulo diz: quão profundas são as riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Escrutar é pesquisar, é cavar, é discernir, é conhecer detalhadamente. Os caminhos de Deus são inescrutáveis, porque Deus temporariamente cegou a Israel. Lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías viu a glória de Deus, a presença de Deus, a majestade de Deus, o Senhor falou para ele: esse povo vai ver, mas não vai enxergar, ele vai ouvir, mas não vai escutar, o coração vai endurecer. E Isaías pergunta: Senhor, até quando isso vai acontecer? Até que a terra fique desamparada. E a terra de Israel, e o povo de Israel viveu isso. Viu o Messias, mas não enxergou em Jesus de Nazaré o Messias. Ouviu as palavras dele, mas não deu ouvidos. E a terra foi assolada. E até esse tempo da assolação do povo de Israel está se encerrando. E esse tempo que está se encerrando significa que o tempo dos gentios, o tempo da igreja, está se encerrando. Então Paulo fala desse mistério, porque Deus permitiu que os judeus não vissem em Jesus o Messias, para que ele morresse por todas as nações, por todas as famílias da terra, para que em Jesus de Nazaré se cumprisse a promessa de Deus feita a Abraão: em ti abençoarei todas as famílias da terra. E Paulo discute, no capítulo 9, 10 e 11, que nós, que éramos uma planta brava, né? Uma oliveira brava, que não éramos da raiz,
fomos enxertados, fomos aceitos por Deus como filhos, como família. E a gente não deve desprezar o povo de Israel, porque o Senhor nos cegou para nos incluir nesta salvação. E o Senhor há de abrir os olhos deles e transformar toda a humanidade, toda a terra, num só povo de Deus. Essa ideia, né, de que Deus, que os mistérios dele, que os caminhos dele, que os juízos dele são insondáveis, inescrutáveis, aparece lá em Isaías 40, verso 28, diz assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Deus é o Criador eterno. Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Onipotente. Por isso ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria, seus juízos, seus caminhos, seus mistérios são insondáveis, inescrutáveis. Ele sabe tudo. Ele é onisciente. Ele vê. Ele sabe. Por isso Paulo, discorrendo sobre esses mistérios, ele exclama no verso 33, dizendo: ó profundidade das riquezas, quanta sabedoria, profundidade da ciência de Deus. Em Jesus é Deus que se fez carne. Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele é o Filho. Ele é o Criador que assumiu a condição humana para nos salvar. E lá em Colossenses diz que nele estão escondidos todos os tesouros da verdadeira sabedoria e ciência, que ele é o grande mistério de Deus. Colossenses 2, versos 2 e 3 diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Jesus está o sim de Deus. Em Jesus está a resposta de Deus para a humanidade. Não só a resposta no sentido da salvação, de trazer perdão para você, de iluminar sua mente e ajudar você a discernir todos os mistérios da vida, da existência, da eternidade. Nele estão escondidos todos os tesouros. Há uma riqueza insondável, interminável na pessoa dele. E eu estava pensando nisso, assim, Jesus como essa fonte da riqueza. Eu me lembrei do enigma de Sansão. Lá em Juízes 14 conta essa história de Sansão. Sansão, a mãe dele foi visitada por um anjo, e o anjo do Senhor falou para ela que o
filho deveria ser um nazireu, que era uma pessoa que tinha voto, um voto de se dedicar a Deus, de não beber vinho nem comer os derivados da fruta, da uva, e também não cortar o cabelo. E ele se tornou um juiz, um líder lá em Israel. Ele era muito forte, ele confiava muito em Deus. E nessa época o povo de Israel estava debaixo do jugo dos filisteus. Os filisteus dominavam o povo de Israel porque eles haviam se afastado do Senhor. E Sansão foi usado por Deus, e ele era muito forte, e aquela força dele era sobrenatural, vinha da parte do Senhor, e ele foi um instrumento de Deus para vencer os filisteus e libertar o povo de Israel daquele jugo. Mas teve uma experiência na vida de Sansão que foi, ele estava caminhando e um leão o atacou. E ele lançou mão do leão, porque o leão veio para cima dele com as patas assim para pegar, e ele pegou o leão e na força de Deus ele rasgou o leão no meio. O leão morreu, e no estômago do leão havia um favo de mel. E Sansão pegou daquele favo de mel, o leão tinha acabado de comer aquele mel, e comeu daquele mel. Uma experiência que ele teve com Deus, tamanha a força, o poder de Deus sobre ele. E quando Sansão foi casar, ele acabou casando com uma mulher filisteia, a Dalila, né? A famosa Dalila e Sansão. Quando ele foi casar, tinha uma coisa, uma tradição de colocar enigmas para os amigos e tal, e se acertasse o enigma, um pagava para o outro e tal. E ele colocou enigmas lá para os filisteus, e o enigma de Sansão era assim: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E ele estava se referindo a essa experiência, o leão que come, o leão que devora, o leão que está no topo da cadeia alimentar, o leão que é forte, é temível, que é o comedor que devora os outros. Dele saiu comida, dele saiu doçura. E o leão representa Jesus. Ele é o leão de Judá, ele é da raiz de Davi. Embora Jesus seja o Cordeiro de Deus, ele é o rei. O leão é considerado o rei dos animais. Jesus é o rei dos reis. E ele que é forte, o verbo que se fez carne, se fez frágil para se tornar o pão da vida. Se fez doce e manso de coração. Então, em Jesus estão escondidos todos os tesouros, todos os mistérios da verdadeira sabedoria e da verdadeira ciência. Neste trecho aqui do Cântico de Paulo, no verso 36, ele diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém.
Por que dele são todas as coisas? Porque ele criou todas as coisas. Quando você cria alguma coisa, você é o dono, é o proprietário natural daquilo que você criou. É um direito natural, o direito autoral. Você criou uma obra de arte, aquilo lhe pertence. Você comprou a tela, você comprou a tinta e você colocou ali a sua sensibilidade, a sua criatividade. Você configurou aquela pintura. Aquilo pertence a você. O Senhor, Ele era eternidade afora, Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente. Ele era de tal maneira que Deus se refere a si mesmo dizendo: eu sou. E Deus fez um movimento para fora de si mesmo. Alguns dos rabinos dizem que Deus, na eternidade, Ele era e não existia o nada, ou era o tudo, Ele era. E que Deus como que fez um movimento para dentro de si, no sentido de se encolher e criar o vácuo, criar o nada, e a partir dali Ele criar todas as coisas. No princípio, diz lá, primeiro versículo da Bíblia, criou Deus os céus e a terra, as estrelas, as galáxias, o espaço sideral, o macrocosmo, o microcosmo. Se você olhar num átomo, como é que ele funciona? Parece um planeta, parece um sistema solar, o Sol e os planetas em volta, o núcleo e os elétrons em volta. Tudo fala com tudo, porque só tem um Criador do céu e da terra, o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da Bíblia. Ele criou todas as coisas. Por isso, tudo lhe pertence. Você, eu, nós, toda a terra, tudo que existe, pertence a Ele. Ele é dono de tudo. No entanto, Ele nos deu livre-arbítrio. No entanto, Ele nos dá autonomia. E quando nós olhamos para Ele e dizemos: Senhor, Tu és Deus, eu lhe pertenço. Você já pertencia a Ele, só que agora, quando você se rende a Ele, você entra numa harmonia, numa sintonia com essa realidade. Você para de ficar lutando, porque dele são todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versos 15 e 16 diz assim, falando a respeito de Jesus: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1, 15 e 16.
Então, dele são todas as coisas. A segunda expressão que Paulo fala aqui nesse verso 36 é: porque por ele são todas as coisas. Dele significa que pertencem a ele todas as coisas. Por ele significa que dele deriva a vida, dele vem a força, dele vem a motivação, dele vem a sustentação da vida. Ele é a fonte da vida. O salmista diz no Salmo 87:7: todas as minhas fontes estão em ti. Ele é o sustentador de todas as coisas. Hebreus 1, de 1 a 3 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Agora preste atenção nesse verso 3 aqui de Hebreus 1. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele é Deus, e Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Colossenses 1:17: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Todo o universo, a harmonia do universo. Por que a Terra não é chocada por uma chuva de meteoritos? De vez em quando cai uma chuvinha, mas nada que destrua. Por que os planetas não perdem rumo, não se chocam? Os astrônomos dizem que as galáxias vão se encontrar, vão se bater daqui a bilhões de anos. O fato é que a vida na Terra depende do oxigênio, da luz do dia, da noite, das temperaturas, tudo em equilíbrio, em harmonia. O que é isso? Ele sustenta todas as coisas. Tudo subsiste por Ele. E se Deus recolher o espírito do homem, toda a carne perece, diz lá em Jó 34, 14 e 15. Se Ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Você vive, você existe e você é sustentado pelo Eterno. E nos extremos da vida que a gente vê quão frágeis nós somos. A Maria Eduarda ali no colo do vovô, tão pequenininha, tão inocente, tão frágil, tão carente, tão dependente. E a pessoa idosa, velhinha, frágil, cansada, às vezes não consegue nem levantar, precisa de ajuda para levantar. Esses extremos mostram qual é a nossa realidade. O tempo vai passar, ninguém fica para semente. Você precisa perceber que é Deus quem sustenta você. É Ele quem nutre, quem fortalece, quem protege, quem guarda você. Se Ele tirar o espírito, você perece. Por isso, dele são todas as coisas, por Ele
todas as coisas subsistem. E para Ele são todas as coisas. Porque Deus é a causa, Ele criou. E Ele é a finalidade, Ele criou para uma finalidade. Ele é o alfa, primeira letra do alfabeto grego. E Ele é o omega, ou o ômega, a última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio e o fim. Tudo que foi criado e existe é para a glória dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, diante disso tudo, a gente deve crer. Diante dos problemas da sua vida, diante das dificuldades, às vezes a gente fica aflito, sofre demais. A gente precisa olhar para Deus e crer, confiar na soberania. A gente não consegue entender tudo, tem muitos mistérios, muitos caminhos, muitos problemas. Mas uma das questões básicas da nossa vida é a gente aprender a crer, a confiar e a se render à soberania dele. No final, tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque Ele é Deus. Porque Ele é soberano. Ele sabe todas as coisas. Nós ficamos confusos. Nós não vemos. Nós não enxergamos saída. E o nosso aprendizado é confiar, crer e nos render a Ele e aprender a descansar. Então, no fundo, tudo redunda, tudo se desdobra, tudo aponta para a glória dele. Então, o aprendizado também é adorar a Ele, dar a Ele a devida glória. E é muito interessante quando a gente aprende sobre a grandeza, a soberania, a majestade de Deus. Quanto mais a gente percebe essa majestade e soberania, a insondabilidade que não dá para sondar, a inescrutabilidade que não dá para escrutinar, os caminhos, os juízos, os mistérios dele, mais a gente o admira, mais a gente é chamado para crer, porque a nossa mente é limitada. Você começa a fazer perguntas, mas antes que tudo existisse, Deus é, e antes de Deus? Não tem antes de Deus, Deus é. Ele é. A mente não alcança. Então, quanto mais você percebe a majestade e a grandeza de Deus, mais você é chamado a crer. Mais você pode crescer em fé. Mais você o admira, embora não o explique. Se você explicasse Deus, você era Deus. No meio deste texto, Paulo diz: quem deu a ele primeiro? Quem deu conselho a ele? Ele criou tudo a partir de si mesmo. Então, quanto mais a gente o admira, mais a gente descobre a glória, a majestade, a beleza, mais extasiado a gente fica, mais a gente aprende a confiar
e mais a gente o adora, e mais glória a gente dá para Ele, e isso é um círculo virtuoso. Quanto mais glória você dá a Deus, sinceramente, mais você se rende. Quanto mais você se rende, mais você o admira. Quanto mais você o admira e se rende, mais você confia. Quanto mais você confia, mais glória você dá, e mais a bênção dele se manifesta na sua vida, e mais a sua vida entra em sintonia com aquilo para o qual você foi criado. E eu posso dizer para vocês, é muito, mas é muito, muito bom pertencer ao Senhor e estar nessa conexão com Ele. Amém.